Magnelli e começa agora mais uma edição do Identidade. Hoje estamos recebendo a Bruna Nogueira, coordenadora dos estúdios da Fapcom. Obrigada, Bruna. De nada, é um prazer. Para começar, eu gostaria de saber como que foi a sua escolha profissional. Por que você escolheu fazer comunicação? Eu acho que, na verdade, eu não escolhi a comunicação. Ela me escolheu. E eu acredito que as pessoas certas nascem predestinadas a fazer algo certo. Então, como eu era muito criancinha quando comecei a me apaixonar por rádio, foi um processo, assim, ao longo dos anos, claro. Mas desde os meus 6 anos eu fiquei obcecada pelo rádio, por conta de uma brincadeira ainda. Eu pensava que dentro do rádio tinha o tio do rádio e eu queria muito conversar com ele. Como eles anunciavam muito o telefone na programação, eu peguei o telefone e ficava ligando insistentemente para a Rádio Cidade na época. Até que eu consegui uma ligação e pensaram que era um trote, pediram para falar com os meus pais. E a minha mãe recebeu o convite para que eles me levassem até o estúdio e conhecessem o estúdio da Rádio Cidade. Eu tinha só 6 anos. Naquele momento ali que eu visualizei o estúdio, eu fiquei obcecada, como uma criança ficaria deslumbrada com qualquer coisa. E eu falei, eu quero trabalhar no rádio. Então, as crianças falavam muito em ser atriz, em serem médicas, e eu falava que eu queria trabalhar no rádio. Eu nem conhecia a nomenclatura de radialista ainda. E assim foi. E como que você entrou na área do rádio? Como que você começou a trabalhar com rádio mesmo? Como ouvinte, eu fiquei obcecada a partir dessa visita ali dos 6 anos de idade, e eu sempre ouvindo rádio, um pouco ali na pré-adolescência eu passei a ouvir rádio AM. E eu ouvia toda a programação, até de madrugadinha. E eu comecei a ligar para participar como ouvinte. Eu ligava muito para o programa de um cara que é o meu padrinho de rádio, eu devo muito a ele, um dos, né? Eu tenho 2 padrinhos de rádio, um deles é o Barros de Alencar e o outro é o Rubens Spalli, que é fundador da Rádio CBN. Naquela época eu nem sabia a dimensão desses nomes. Eu tinha acho que uns 14 anos quando eu comecei a me envolver um pouco mais com mais frequência dentro do rádio, né? E numa dessas ligações para o Barros de Alencar, no programa dele, ele me convidou para ir acompanhar uma gravação, o programa dele, e eu fui. De lá eu conheci ali a equipe da rádio, conheci o Rubens Spalli, e ele me convidou para que eu pudesse ir depois da aula aprender alguma coisa, né? Já que eu tinha algum interesse. Foi aí nesse momento que a minha mãe viu e falou assim, tudo bem, é isso mesmo que você quer para sua vida? Eu falei, eu não sabia de nada do que eu queria para minha vida, porque eu tinha só 14 para 15 anos ali. E eu comecei a ir todos os dias no pós-aula. Eu estudava de manhã e à tarde eu ficava o dia inteiro na rádio. E eu não me sentia cansada, eu tinha uma energia absurda para aprender as coisas e tudo mais. Ia voluntariamente, né? E o Rubens Spalli realmente foi o meu grande professor. Eu aprendi a fazer vinheta de rádio com ele. Eu aprendi a operar uma gravação com ele. E o Barros de Alencar sempre muito generoso. Em alguns momentos ele acreditava que na verdade eu não tinha que ficar ali na parte técnica, que era a minha paixão. Eu tinha que ficar no microfone. Em alguns momentos ele abriu o microfone para que eu pudesse ler alguma notícia de tabloide. Notícias engraçadas, porque eu sempre tive essa voz de criança, né? Mas eu não gostava muito do microfone. Eu gostava de apertar aqueles botões, eu queria muito aquilo. Tanto que eu comecei atendendo o telefone dos ouvintes. Eu não era muito feliz com aquilo. Com a energia que eu estava, eu queria muito mostrar que eu sabia e que eu queria aprender mais ali a parte da mesa de áudio, na transmissão. Claro que foi um processo até eu chegar nesse ponto. E aí aquela criança de 6 anos ficou obcecada por isso e lá com meus 15, 16 eu tive a oportunidade de poder tornar aquilo real. Mas tinha outros projetos para minha vida. Um deles era terminar o colégio. Eu precisei terminar a escola, né? E aí com 17 anos, terminando ali o ensino médio, completei 18 anos, eu queria muito tirar o meu DRT de radialista. Para mim aquilo era o mais importante. Hoje eu vejo que não é. Hoje o DRT é um detalhe, né? Naquele momento era o mais importante, porque a certeza que eu tinha para minha vida era que eu queria trabalhar em emissora de rádio para sempre. Hoje em dia eu já me vejo não mais como uma radialista, nem como uma publicitária, que foi a minha formação de graduação,
mas sim como uma profissional do audiovisual. Que eu acho que o rádio me limitaria e a TV me limitaria. E hoje em dia eu não me sinto mais tão limitada. Hoje em dia eu me sinto muito mais no mercado muito mais abrangente, muito mais multimeios, que eu acho que a gente precisa propagar para o mundo, não só para o meio eletrônico que é o rádio, não só para o meio eletrônico que é a TV, mas também para a internet e para o celular e para o tablet e por aí vai. Então, naquele momento, eu tirei o meu DRT como sonoplasta, fiz um curso técnico de radialista, me formei como radialista sonoplasta a princípio, e dali eu comecei a estagiar na Rádio Bandeirantes como sonoplasta, passei por algumas emissoras de São Paulo, passagens curtas, porque infelizmente naquele momento, em 2005, 2006, o mercado de rádio não era a realidade que eu estou vendo hoje. E naquele momento o rádio ele era predominantemente masculino e de pessoas com 30 anos de carreira. Era algo absurdo ver uma menina de 16 anos, de 17 para 18 anos, tentar uma oportunidade com aqueles caras. E então, assim, foi difícil. Foi algo bastante difícil, bastante complicado, foi um percurso de bastante aprendizado, até que eu consegui me firmando e me posicionando, né, como técnica de áudio, me especializei em áudio para broadcasting. E eu fui trabalhar numa emissora gospel de TV. E lá, dos 32 operadores, eu era a única mulher dos operadores de áudio. Então foi assim, com bastante insistência. Um processo de bastante insistência. Além da sua experiência no rádio e agora que você falou na emissora de TV, você teve outras experiências profissionais antes de chegar aqui na Fapcom? Tive, tem casos curiosos, como por exemplo, eu cheguei a ser policial. Foi algo que aconteceu, né? Minha família é militar. E com 19 anos eu estava semi-desempregada e naquele processo de chateação, de cansada já de insistir. Eu sabia que meu caminho era a comunicação, mas eu estava muito cansada de insistir e ainda não tinha decidido por uma graduação. Eu não tive vontade de fazer rádio e TV, porque para mim já tinha me suprido toda aquela curiosidade, não tinha mais nada que me instigasse a uma descoberta por algo novo. Então, por uma pressão da família, talvez, surgiu um concurso na época para soldado feminino e eu me posicionei, prestei o concurso, passei nos testes, mas eu não fiquei 3 meses. Primeiro porque o meu caminho realmente já era comunicação. Segundo porque eu não gostei, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu pedi para sair, eu realmente fracassei na missão, mas não seria uma boa policial. E eu não queria dar sequência nisso, pedi exoneração, é uma empresa, pedi para sair. Tentei fazer o curso de biologia, não consegui porque eu tenho medo de sapo, então eu tranquei ali o primeiro semestre do curso. A outra passagem, essas foram as passagens curiosas, né, que todo mundo às vezes fica assustado quando me diz isso, mas eu não gosto nem de comentar porque foram coisas rápidas que surgiram só para me dar mais certeza do meu caminho dentro da comunicação. Né? Eu acho que eu sempre fui comunicóloga e comunicadora. Eu só precisava descobrir por onde eu partir, né? Qual é o meu caminho dentro disso? Eu precisava de um alinhamento, essa palavra, eu precisava de um alinhamento profissional e de propósito. Foi aí que surgiu uma oportunidade bastante curiosa. Eu já tinha saído dessa emissora gospel, eu fiquei por 2 anos, trabalhei numa emissora de Shop TV, passei ali, fiz algumas esperas telefônicas, alguns projetos de rádio indoor, de áudio para mídias organizacionais, e me chamaram para ser assistente técnica, operadora de estúdio de rádio, que eu orientasse os alunos de rádio e TV. Eles queriam uma radialista para isso, para orientar as aulas práticas de rádio e TV de uma faculdade. Essa faculdade era Belas Artes. Ali eu cheguei um pouco
imatura, eu acredito, porque eu acho que não existe sabedoria suprema de nada. E eu pensei, no auge e no topo da minha insignificância como ser humano, que eu sabia tudo e eu não sabia de nada. Eu comecei a levar uns coros até de alguns alunos, porque eles estavam mais alinhados ali com a área de audiovisual do que eu. E eu só estava limitada a apertar aqueles botões que eu me posicionei com 6 anos de idade. Eu aprendi a apertar aqueles botões e eu me apeguei àquilo. Poxa, eu realizei meu sonho e agora é isso que eu vou fazer pro resto da vida. E aí que ligou o botão, falou, Bruna, vamos realinhar vamos recalcular rotas, como diria o Waze. Então surgiu a oportunidade de eu fazer uma faculdade, que era uma das faculdades mais tradicionais de São Paulo. Muita gente gostaria de estar no meu lugar naquele momento. E eu fui por exclusão. Eu escolhi publicidade e propaganda por exclusão. Eu comecei a projetar quais eram as minhas facilidades e quais eram as minhas dificuldades como profissional. E eu me apeguei às dificuldades. O que eu precisava melhorar como pessoa, como profissional, quais as ferramentas que eu precisava me atualizar para sobreviver no mercado de trabalho. E qual era o curso que ia me oferecer isso? O curso de publicidade e propaganda se adequou muito mais à minha necessidade, mas ainda não brilhava os meus olhos. Então, assim, eu me propus a encarar essa briga como um desafio. E aí eu fiquei obcecada de novo por isso. Quando foi lá para o 3º, para o 4º semestre, eu já me vi apaixonada pelo curso. Eu me vi apaixonada pelo que eu estava estudando. E assim, tanto que eu não tinha tempo, né? Eu trabalhava de manhã, estudava à noite, eu não tinha tempo para nada. Eu dormia de 3 a 4 horas por noite. Como todo universitário, eu entendo vocês, tá? Eu entendo, é difícil, gente, mas acaba, tá bom? Acaba, isso passa, são 4 anos que passam. E esses 4 anos são muito importantes. Foi importante para mim, porque eu não tinha tempo para nada, mas eu ainda falei, eu preciso estudar mais. Fui fazer iniciação científica. Como eu consegui, eu não sei. Eu não tinha tempo de fazer cursos extras para suprir as horas complementares, então todas as férias eu estava matriculada em um curso diferente. Então eu fiz curso de diagramação, eu fiz curso de animação, eu fiz curso de roteiro, eu fiz curso de iluminação. Eu fiz um monte de curso. Agora eu não vou lembrar. Mas eu precisava otimizar meu tempo, eu precisava viver aquilo, eu precisava viver o acadêmico e eu me via cada vez mais apaixonada também pelo acadêmico, tanto que hoje um dos meus propósitos de vida é fazer o mestrado. Porque eu convivi muito explicando como captar um áudio, qual que era a diferença de um microfone cardioide para um microfone condensador, um microfone duro para um microfone shotgun. Eu me vi muito nisso e daí surgiu a vontade também de tocar um mestrado aí, quem sabe o ano que vem. E como que você conheceu a Fapcom? Como que você chegou até aqui? Olha, a Fapcom eu já conhecia e eu já admirava demais o trabalho dela. Primeiro porque, tudo bem que eu trabalhava numa instituição tradicional, mas ela não tinha um foco. E aqui sempre teve o foco do que eu sempre fui apaixonada, que é a comunicação. Então, os meus olhos já brilhavam, até porque eu era vizinha de vocês, né? Às vezes eu passava aqui na frente e eu sempre ficava pensando, nossa, deve ser incrível estudar lá, né? Quem sabe um dia. Né? Aí eu tinha uma colega do ensino médio que ela trabalhava aqui, se formou em rádio e TV aqui, fez estágio aqui e ela sempre me falava muito da Fapcom e com aquele brilho nos olhos, sabe? E me entusiasmava muito em conhecer a instituição. Eu acompanhava muito da Fapcom pelas redes sociais, né? E eu ainda estava no processo de me formar e eu cheguei a pensar, eu falei, quem sabe no futuro eu ainda vou para a Fapcom para fazer uma segunda graduação, talvez tecnológica. Ainda tenho essa vontade, é que eu sou uma catalisadora de coisas, né? Eu gosto de muitos assuntos, né? Então, eu ainda namoro alguns cursos aqui, não vou esconder, né? O bacana foi que, como era aqui do lado, então eu tinha alguns colegas que a gente fez aí pelo percurso, que já estudavam aqui, eles me falavam muito bem da Fapcom. Para vir trabalhar lá, foi de uma maneira bastante surpresa e eu sou muito grata pela diretoria e todo o apoio e crédito que eles estão dando para mim, todo o suporte, porque aqui eu estou me sentindo em casa. Logo no primeiro mês eu já me senti em casa. Porque aqui eles valorizam algo que eu sempre valorizei mais do que qualquer coisa.
mais do que qualquer recurso técnico. Eu valorizo sempre o fator humano, porque foi onde erraram comigo no passado, o fator humano. Porque as pessoas gostam muito de... É difícil encontrar alguém que vá acreditar no que você faz. O que vai mais surgir no meio do caminho são pessoas para fazer você desacreditar de si mesmo, e essas pessoas também vão desacreditar de si. Como se não bastassem elas desacreditar de você, elas vão fazer você acreditar que você também não é capaz. Isso é uma loucura. O mundo está perdido com isso. É o que mais tem. Então, erraram comigo nisso. Eu aprendi como não fazer. E foi essa proposta que eu trouxe para a diretoria. O potencial humano, ele é muito poderoso. Ele é mais poderoso do que qualquer câmera 4K que tem aqui no estúdio. Ele é muito mais poderoso do que qualquer equipamento que tem aqui hoje na instituição. Desde que eles estejam alinhados com o propósito. E a gente precisa trabalhar muito nisso. Então, quando eu recebi esse convite, eu passei por uma entrevista que tinha outros profissionais capacitados também para assumir essa vaga, essa oportunidade, profissionais que também tinham experiência em coordenação de estúdio de faculdade. Eu fiquei bastante animada e comprometida. Eu acordo muito feliz para vir trabalhar. Eu sou naturalmente, sempre fui muito workaholic. Eu não tenho muito braço curto. Inclusive, uma das frases que eu mais falo, inclusive pro meu grupo de TCC, foi lá no TCC essa frase, sem braço curto, né? Eu não tenho isso. E eu não tenho apego também. Hoje eu estou num cargo de gestão, né? Eu sou coordenadora, mas eu não tenho um apego com isso, eu não tenho nenhum preciosismo. Se for preciso, eu estou no frontline com a equipe também. Vai ser difícil vocês me verem falar minha equipe, minha sala, meu departamento. Eu não falo isso daí. E eu corrijo sempre que eu vejo alguém falando. É a equipe de estúdios da Fapcom. Nós somos uma equipe dos alunos. Para os alunos, a gente está aqui para atender os alunos. E eu estou aqui só de passagem. Não sei quanto tempo eu posso ficar aqui. Gostaria de ficar muitos anos, né? Porque eu já me apaixonei com o propósito da Paulus como empresa, como gestora, né, dos recursos da Fapcom. E aí eu chego aqui na Fapcom e eu encontro também pessoas que me inspiram todos os dias a ser alguém melhor. São pessoas que me inspiram todos os dias porque fazem aquilo com paixão, com cuidado, com perfeccionismo. São pessoas que olham um detalhezinho no chão e falam, aquilo ali está errado, a gente precisa limpar, a gente precisa tirar. São pessoas que acordam entusiasmadas e acreditam num propósito. Elas não acreditam tanto que, por exemplo, a gente sabe, a gente reconhece que a nossa área do audiovisual depende muito de recurso técnico. Não é um problema para eles investirem. Hoje nós temos a melhor estrutura de qualquer faculdade de São Paulo, de comunicação. Eu estou falando isso com certeza, porque eu vim de outras instituições. Eu tenho colegas que coordenam outros estúdios de faculdade de comunicação aqui em São Paulo e não têm os recursos que a gente tem. É importante a gente ter esse orgulho de ser Fapcom, de estudar aqui, de trabalhar aqui e de poder vivenciar aqui. Então, quando eu cheguei aqui e encontrei esse recurso, eu fiquei mais apaixonada ainda. Então, foi ótimo receber essa oportunidade. Não tenho como ser mais feliz, não estaria mais feliz do que eu estaria em outro lugar. Eu estou muito mais realizada aqui. Eu acho que eu consegui receber uma oportunidade muito boa, muito bacana. Eu quero aproveitar da melhor maneira. Eu entrei no meio do semestre. Quero agradecer a equipe que me recebeu muito bem. Eu estou cercada de excelentes profissionais. A equipe do estúdio toda é formada, em maioria, aqui na casa, é cria da Fapcom. Então, assim, eles conhecem aqui. Eles nasceram aqui, se profissionalizaram aqui. E eles fazem isso com amor. Parece, às vezes, que é uma gratidão que eles têm pela instituição. E isso me inspira mais ainda a dar o meu melhor. Basicamente é isso. E você, pela sua experiência profissional, pela experiência que você teve, quais são os principais desafios que você acha que um estudante de comunicação tem? Os principais desafios, primeiro, é que a gente está num mercado cada vez mais desafiador, né? A gente precisa ter as mesmas oportunidades para todos e realmente é um momento que a gente está passando que já é o próprio desafio, né? A gente está indo para 2018 já, né? E aquele período de estagnação financeira, todo mundo quer cortar a verba de algum lugar. O primeiro lugar que eles vão cortar, gente, é triste, isso é na comunicação. É naqueles 4%
que fica reservado para a comunicação. O nosso desafio é sobreviver. Essa é a realidade. E outro desafio é se adequar às mudanças, se flexibilizar. Talvez é falta de flexibilização que algumas pessoas têm, né? Porque hoje em dia o bom profissional de audiovisual, de comunicação, eu ainda falo mais do profissional de audiovisual, esse cara ele precisa ser flexível, de uma maneira como nenhum outro. Porque às vezes o recurso técnico ele é realmente muito caro e às vezes o orçamento é curto. Então a gente precisa gravar com uma câmera boa, com uma lente legal, a gente precisa. A gente só precisa saber administrar esse recurso, entendeu? Então assim, flexibilização e poder administrar melhor as oportunidades, fazer com que a gente sobreviva. Qual o conselho que você dá para um aluno recém-formado? Olha, eu acredito que o principal conselho que eu posso dar é que as pessoas não desistam diante da primeira dificuldade, porque a dificuldade ela vai fazer parte durante todo o processo de vida da gente. Para um recém-formado isso soa às vezes como um desaforo, mas não é, sabe? Faz parte do processo de desenvolvimento profissional. E durante todo o trajeto dessa caminhada ele vai surgir, essas dificuldades estão sempre ali. Aprender sempre com as dificuldades e aceitar tudo como novidade para acrescentar dentro de si e dentro do seu portfólio, dentro do seu currículo. O desenvolvimento pessoal é o principal combustível para o desenvolvimento profissional. Adequar o melhor de si dentro do seu trabalho. E se a gente já começa com essa consciência, a gente consegue ir muito mais longe. Bruna, obrigada pela participação, pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. E o programa fica por aqui. Até o próximo Identidade.